Você dorme, mas acorda cansado. Você descansa e continua cansado. O dia nem começou ainda direito e você já está cansado. Não importa o quanto você descanse, você continua cansado. Se isso acontece com você, é fundamental que você assista esse vídeo. Muita gente pensa que depressão é só tristeza e não sabe que esse cansaço é um dos sintomas da depressão. É uma sensação de fadiga, exaustão. Você sente como se o seu corpo estivesse desligando. E qualquer coisa mínima parece um esforço gigantesco, porque você sente que carrega uma tonelada em cada pé. E o pior, quem não entende diz que é frescura, diz que é preguiça, diz que é falta de vergonha na cara, diz que é falta de trabalho. Mas não é nada disso. Esse cansaço não é normal e ele acontece porque a depressão altera a química do teu cérebro e ela altera também a velocidade da conexão entre os seus neurônios, fazendo com que ele funcione de maneira mais lenta. Por isso, seu corpo interpreta como se estivesse com uma doença. E o que está por trás de tudo isso é o que? Todos os pensamentos e sentimentos negativos que você tem por causa da depressão. A própria tristeza, que faz parte sim, embora não seja a única, embora não seja muitas vezes um sintoma que todos sentem, mas de maneira geral, existe a tristeza, existe o vazio, falta de sentido na vida, desânimo, desmotivação, sensação de desamparo, vontade de sumir, vontade de desaparecer, medo, vergonha, ansiedade, um monte de preocupações, uma sensação de peso. Tudo isso que você vai sentindo durante, olha só, um dia, 2 dias, 3 dias, 30 dias, 60 dias, 90 dias, 100 dias, 200 dias, 300 dias, 1000 dias, 2000 dias. Isso é muito cansativo, isso vai drenando a energia do seu corpo e cada vez mais faz com que o teu cérebro interprete que você está com uma doença física. E, na verdade, de fato, você está, que a depressão não deixa de ser, ela é uma doença e causa essas mudanças, essas alterações cerebrais. E isso vai, aos poucos, drenando a tua energia. Em algum momento você começa a sentir como se você fosse um morto-vivo, como se você já fosse um zumbi, que já nem tem mais energia para estar vivo. Quando isso acontece, isso já é um sinal de depressão grave. Na depressão leve, esse sintoma que eu estou descrevendo não existe. Na depressão leve, a pessoa ainda tem energia, ainda tem vontade de fazer algumas coisas, ela tem alguns sentimentos bem ruins também quando está sozinha, mas ela ainda consegue trabalhar, consegue viver de forma quase funcional. Na depressão grave, cansaço já está dessa maneira como eu descrevi. Na depressão moderada, que é um pouco antes da depressão grave, o cansaço já começa a surgir. A pessoa vai trabalhar, vai se relacionar, mas ela tem uma energia muito pequena e ela tem que arrastar uma tonelada em cada pé. Na depressão grave, a pessoa já não consegue nem arrastar mais, ela não consegue fazer mais praticamente nada. Então, esse é um sintoma de depressão grave. E mesmo para quem dorme 10, 12, 15 horas, o sono não é tão restaurador, porque a depressão impede que o cérebro entre nas fases do sono mais profundas, fazendo com que a recuperação física nunca seja completa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, se você se identificou com isso, é entender que somente o descanso não é suficiente no teu caso. Se fosse, você não estaria como está. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é você, sim, buscar ajustar o seu sono, porque possivelmente, muito provável que você esteja com sono desregulado, mesmo dormindo muito, mas ele não está chegando nos níveis mais profundos. Então, é importante que você reduza estímulos antes de dormir, inclusive tela, celular, luz. Isso é importante. Isso é suficiente? Não, não é suficiente. Então, essa é uma dica que é importante, mas não é suficiente. Agora, depois, é importante você tentar fazer também o quê? Pequenos movimentos todos os dias. Mesmo que você não tenha vontade, tenta mover o seu corpo. Faça uma caminhada curta ao redor do quarteirão de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos se você conseguir. Se isso for muito, pelo menos tenta mover o seu corpo dentro de casa. Pelo menos isso é algo que você pode tentar fazer e talvez você consiga ter uma energia para isso. Depois, o que que é mais importante de tudo, porque essas dicas são pequenas, elas são bem superficiais. O mais importante de tudo é você buscar o tratamento certo. Porque não existe nenhuma estratégia mágica que eu vá falar para você, olha, faça isso, que vai funcionar. Você precisa do tratamento certo para quê? Para modificar os seus pensamentos e sentimentos negativos que são causados pelas crenças negativas que você tem sobre você, sobre as pessoas e sobre o mundo. Na TCC, na terapia cognitivo comportamental, nós chamamos isso de crenças centrais. Em outro vídeo eu falo mais sobre isso, mas o que que é resumidamente? São crenças, são pensamentos que você tem, que na verdade são crenças, coisas que você acredita, que são, de maneira geral, negativas e distorcidas sobre você, sobre outras pessoas, sobre o mundo. Tudo isso gera pensamentos negativos,
sentimentos negativos e comportamentos negativos, autodestrutivos. Na terapia, a gente vai mudar tudo isso, porque são essas crenças que vão gerando pensamentos, sentimentos e comportamentos que vão drenando a tua energia. E aí você vai sentir todos esses efeitos do corpo. Então, a maior solução é buscar o tratamento certo, buscar terapia. Que isso é o que vai te ajudar ao longo das semanas e dos meses modificar esses pensamentos, esses sentimentos negativos que estão drenando a sua energia. E aí você vai tratar as raízes da depressão, o núcleo dela, aquela camada da depressão mais central. Pensa na depressão como se fosse uma cebola com 7 camadas. Em outro vídeo eu posso explicar quais são elas, mas pensa em 7 camadas. A mais central se chama núcleo e é nela onde estão essas crenças centrais negativas, onde estão os traumas, são todas aquelas coisas que geram a depressão. Então, tudo isso tem que ser modificado e você vai conseguir fazer isso através da terapia. Claro, em alguns casos vai ser importante o psiquiatra também, mas o psicólogo é fundamental em todos. Outra coisa importante também que eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, também falo no meu perfil Instagram, falo sempre, é o seguinte: exames médicos precisam estar em ordem. Quais exames? Vários exames. Vitamina D, vitamina B12, ferro, exames de tireoide, hormônios como T3, T4, TSH, que mais? Estrogênio, testosterona. Então, exames médicos precisam estar em ordem. Muitas vezes a pessoa que tem depressão tem algumas desordens, alguns problemas em vitaminas e hormônios, a pessoa vai se abandonando. Ela não consegue mais ir no médico, ela não quer mais ir no médico. Mas em algum momento é importante sim ir no médico, fazer esses exames regular. Isso, em alguns casos, pode trazer uma melhora significativa para aquela pessoa que está com os exames alterados, mas infelizmente eu vejo, sempre falo para os meus pacientes, faça esses exames, etc. Aí o paciente vai, faz, e tá, às vezes, no começo da terapia, 3 meses, 4 meses, e ele me fala: Márcio, meus exames estão todos perfeitos, todos em ordem, o médico falou que está tudo certo. E aí a gente conclui, então, realmente, que o corpo está ok, a questão das vitaminas, hormônios, mas o que está trazendo todo esse cansaço, de fato, não é falta de vitamina ou de hormônio, em alguns casos. Como eu disse, em alguns casos tem a ver sim com isso, por isso esses exames são importantes. Mas em outros casos não, e aí a gente conclui realmente que essas crenças, esses pensamentos negativos é que vão gerando essa falta de energia, vão jogando você cada vez mais para baixo, e aí a depressão entra naquele ciclo onde parece que nada mais tem esperança. Então, tratamento certo, psicólogo, psiquiatra e também exames médicos com clínico geral, endocrinologista ou ginecologista se for mulher. Bom, e se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Lembra de ativar o sininho também para receber as notificações. Eu posto aqui no YouTube 2 vídeos por semana, então ativa o sininho para você não perder as notificações. Além disso, faça uma busca ativa. Entra aqui no meu canal, dá uma olhada nos temas, nos títulos, tem vários vídeos, alguns são mais atuais, não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas tem alguns vídeos antigos também que são bem importantes, que estão inclusive com cenário diferente, comigo diferente, mas veja vídeos ali conforme você identificar que precisa pelo título, pelo tema. E além disso, psicólogo Márcio Jansante. Siga meu perfil do Instagram, tem bastante coisa lá também, sempre. E se você tem interesse em fazer terapia comigo ou com um dos psicólogos da minha equipe, manda uma mensagem para mim pelo WhatsApp que eu vou te explicar como funciona com mais detalhes. 12 99 776 6976. Te aguardo no próximo vídeo. Se cuide.